Salve Maria Santíssima. Quero iniciar essa live, acolhendo cada pessoa que vai chegar, porque depois não dá tempo, então já sintam-se acolhidos. E o tema que eu vou trabalhar hoje é uma pergunta que Deus fazia a mim em uma adoração semana passada e me fazia refletir alguma coisa, e eu quero, junto contigo, te levar também a essa descoberta, se você não tem ainda, que pelas mãos da Virgem Maria, Deus te dê a graça do conhecimento de si mesmo. Um dos frutos do cristianismo na nossa vida é isso, né? Antes de Deus se revelar a tua grandeza, Ele vai revelar primeiro quem você é. Depois desse conhecimento de si mesmo, pode vir o segundo estágio, que é o conhecimento a Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus me revela quem eu sou e mais Deus me revela quem Ele é. Porque se eu sou um desconhecido de mim mesmo, como que eu vou conhecer a Deus? Por isso que a palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou me amar se eu não me conheço? Como base para essa palavra, eu quero pegar contigo Gênesis 3, passagem conhecida, mas que Deus, se você pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento com Cristo, você vai ver que Deus sempre chama o homem a um confronto, a uma pergunta. Gênesis 3, versículo 8 diz assim: E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Estavam os dois, Deus chamou o homem para uma conversa. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu, e ocultei-me. Versículo 11. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Nós podemos ver essa coincidência aqui nessas duas perguntas que Deus faz ao homem e à mulher. A coincidência está na resposta. O homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Mas o que eu quero trazer para mim, para você meditar nessa live de hoje? Quando Deus te leva a essa pergunta, quando Deus te tira de lado para te levar a refletir quem és tu, quem é você, qual tem sido a tua resposta? Você tem fugido? Você se conhece realmente? As tuas qualidades, os teus defeitos? Às vezes, para olhar para si mesmo, a gente só consegue enxergar os defeitos. Tem pessoas que têm dificuldade de receber elogio. Tem pessoas que têm dificuldade de receber crítica. Qual é o teu ponto de desequilíbrio? Você tem esse ponto de desequilíbrio? Quando você é pressionado, seja por um patrão, seja na escola, por um professor, na faculdade, como você reage? Você paralisa? Você cresce na hora da dificuldade ou você se fecha? Qual é a tua reação? Você é um tagarela que fala muito ou você silencia demais? Na hora que tem que falar, você fala? Porque tem pessoas que falam muitas coisas, falam bobeiras, falam, mas na hora que é para falar algo que vai edificar, essa pessoa não fala, ela tem vergonha, ela tem medo. Quando Deus chama Adão para uma conversa, e a palavra vai dizer que os dois estavam juntos, Adão e Eva, e quando Deus vai falar com Adão, ele chama ela. Deus chamou o homem e disse, ele retirou, porque o contato com Deus é um contato particular e íntimo. Deus quis tocar na ferida de Adão, porque se você, eu estou meditando Gênesis 3, versículo 8, se você prestar atenção, vai dizer que eles ouviram os passos de Deus. A palavra não diz, mas Adão se escondeu. Por isso que Deus faz uma pergunta para ele: Onde estás? O que aconteceu que nesse dia, quando Adão ouviu os passos de Deus, em vez dele ir correndo ao encontro do pai, porque isso acontecia, meu irmão.
Quando Deus ouvia os passos de Deus, ele tinha uma atitude. E naquele dia a atitude dele não foi de ir ao encontro do Pai, foi de fugir. Essa é a primeira consequência do pecado nas nossas vidas. Quando a nossa consciência nos acusa de algo, nós fugimos de Deus. Adão fugiu de Deus. Por isso que Deus faz essa pergunta para ele: onde estás? E aí ele vai dizer: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu. E ocultei-me, escondi-me, fugi, me retirei. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Que nudez que é essa? Será que é a nudez somente de vestes? Essa nudez é a nudez que me afasta de Deus. Essa nudez é aquilo que muitas vezes a gente usa muitas máscaras, meus irmãos. O lugar que a gente tira as nossas máscaras é dentro de casa. Às vezes nós colocamos muitas máscaras ali na pregação, ali no serviço, lá onde você age, mas dentro de casa, aquele que convive conosco, nos conhece, né? E eu quero trazer para a nossa realidade aqueles que moram com você. Né? Para Adão e para Deus e para Eva, ali a intimidade era uma intimidade profunda. Essa pergunta de Deus: quem te revelou que estavas nu? O pagão não tem essa consciência de quando ele está nu. Agora o cristão, aquele que já teve um caminho, que já iniciou um caminho com Deus, essa nudez é revelada quando ele desagrada, quando ele sai do caminho de Deus. Quando ele sai, quando ele desvia. Porque a palavra de Deus, se eu não me engano, é 1 Timóteo 2,5, vai dizer assim, ó: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Então nesse caminho de Deus há regras. E quando eu rompo com essas regras, acho que é 2 Timóteo 2,5 que vai dizer isso, que existem regras. Quando eu saio desse caminho, algo me condena. O apóstolo Paulo também vai dizer: se a tua consciência não te acusa diante de Deus em nada, a tua oração vai chegar até o coração de Deus. Só que essa consciência do certo e do errado, ela vai ser revelada para mim depois de um caminho. Depois de sair deste caminho pagão e entrar, e quando eu saio deste caminho pagão e começo a caminhar com Deus, é colocado em mim novas vestes. Por isso que, quando o filho pródigo volta para casa, o pai coloca 3 sinais nele: as vestes, o calçado e o anel. As vestes é justamente isso, para tampar a nudez do pecado que o filho pródigo estava. O anel significa dignidade, honra. Você voltou para minha casa, você é chamado de filho. O filho pródigo veio para ser servo, ele não veio para ser filho. Lembra que quando ele olha para os porcos, e aí ele cai em si mesmo, ele olha para dentro de si. A palavra vai dizer isso. Olhou para dentro de si. E aí ele reflete: pô, eu tô aqui, não posso nem comer a lavagem dos porcos. Na casa do meu pai os servos são tratados com mais dignidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai para ser servo. Ele volta para ser servo, ele volta para ser escravo. Porque os escravos, os servos do seu pai eram tratados com mais dignidade do que a condição que ele estava. E aí Deus acolhe ele como filho. Se ele voltasse como filho: não, eu sou filho, eu vim aqui tomar o meu quarto de novo, tomar o meu local de serviço, aqueles que eram me confiados, o pai talvez não acolheria ele da mesma forma. Mas como ele volta com o coração pobre, com a cabeça baixa, com o coração contrito, o pai faz festa. O terceiro sinal que o filho recebe é o anel da dignidade. O segundo eu falei do anel, que é da dignidade. O terceiro, dos calçados. O que é o calçado? Que é colocado nos pés do filho pródigo. O calçado até hoje você andou pelas orgias, pelas farras, pelas bebedeiras. Você fazia o que você quis quando você saiu da minha casa. Mas aqui, os teus pés e esses calçados simbolizam isso. Aqui não é lugar de farra.
Aqui existem regras, aqui existem os mandamentos e os teus pés, os teus calçados, que são ungidos neste momento, vão ter que andar conforme a minha regra, conforme os meus mandamentos. Esse desafio, e eu agradeço a Deus por ter inspirado essa palavra agora, essa reflexão do filho pródigo que não estava no contexto, mas que simboliza muito bem isso. Este anel, este calçado e essas vestes que são colocadas em nós para uma atitude nova, que passa pelo conhecimento de si mesmo. Eu trabalhei um pouco essa passagem domingo aqui no grupo de jovens e fazia eles meditar um pouquinho, dava algumas condições, e eu quero você que ouve esse áudio, né? Depois você tenha esse vídeo, pegue um papel do teu lado e vai marcando isso. Quem é você? Eu vou falar algumas coisas que podem te ajudar. Você é uma pessoa tagarela que fala a todo momento? Uma pessoa inoportuna? O que é uma pessoa inoportuna? Que não sabe respeitar o silêncio do outro. Que não sabe respeitar a intimidade do outro. Às vezes não é o momento de fazer essa brincadeira. Às vezes não é o momento de fazer essa pergunta. Às vezes não é o momento de fazer essa correção. Você é uma pessoa curioso. A curiosidade, eu aprendi há pouco tempo isso, ela é fruto da concupiscência dos olhos, do desequilíbrio do olhar. Perceba que nós somos uma geração muito curiosa. O reflexo disso é o Facebook, onde eu fico rodando ali para achar algo. Os nossos olhares e a nossa razão, né? Por isso que só há isso, a curiosidade no ser humano. No animal não há isso. Você nunca vai pegar um animal parado na frente de uma vitrine da loja, contemplando uma roupa, contemplando um tênis. Isso é próprio do ser humano, essa curiosidade. A curiosidade também entra no excesso de gastos. A pessoa que começa a gastar, o cartão já está no limite, ela está lá gastando. O guarda-roupa dela e dele já está cheio, mas ele está lá consumindo. Isso também entra na curiosidade. Desequilibrada. Inseguro. Quando eu fazia essa reflexão dentro da minha vida, eu percebi que eu sou uma pessoa muito insegura. Isso é fruto também de uma pessoa que tem muita inspiração, né? Mas essa inspiração às vezes precisa passar por um aval de alguém para que ele possa dar a cara a tapa. Você se considera uma pessoa insegura, meu irmão, minha irmã? Coloca isso, escreva isso. Porque só passando pela via do conhecimento de si mesmo, você vai dar passos na tua espiritualidade. Você vai dar passos no teu autoconhecimento e no conhecimento de Deus. Senão tudo vai ser supérfluo. Tudo vai ter uma via de esgotamento. Como um copo, e este copo estivesse quebrado, né? Ele pode ser enchido a todo momento, mas ele vai vazar aquilo que é colocado. Por isso eu quero te levar a esse profundo confronto com você mesmo. Se você se conhece ou não. Você se considera uma pessoa carente, que precisa a todo momento de afetos, de elogios, de reconhecimento. Necessitado de atenção. Nossa, perceba esse detalhe, a necessidade de atenção. Aí eu percebo que, nossa, ninguém tá dando atenção pra mim, aí eu vou e coloco uma foto no Facebook com uma mensagem: estou tão triste hoje. Ou uma foto sensual, ou algo ali para receber curtidas. Ou um grande reflexo para saber se você é uma pessoa carente ou não. Quando você coloca algo no Facebook e não tem curtidas, isso te machuca ou não? Se te machuca, é um grande reflexo que você é uma pessoa carente. E nós somos uma geração muito carente. Deixa eu ver onde eu parei. Carente. Necessidade de atenção. Não sei agir sob pressão. Paraliso. Sou uma pessoa melindroso. Quando falam alguma coisa que eu não gosto, quando me chamam para a prensa, quando há esse confronto da verdade comigo, quando tocam naquilo que machuca,
Eu sou melindroso, eu me fecho. Eu saio, eu fujo, eu não volto mais para a igreja, eu não volto mais para a comunidade, eu não volto mais para o grupo que eu pertenço, para a pastoral. Isso é fruto de uma pessoa melindrosa. E a palavra de Deus vai dizer que o caminho de Deus é um caminho para os violentos. E são aqueles que fazem força, que arrebatam o céu à violência. Meu irmão, se você é uma pessoa melindrosa, peça essa cura para Deus te fortalecer nesse caminho. Porque o caminho de Deus é o caminho dos violentos. O que é essa violência? É o matar a minha vontade, matar o meu querer para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes fazer a vontade do Pai vai doer. Vai doer mesmo. Melindroso, melindrosa, você é forte. Uma pessoa forte que no meio das pancadas, no meio das calúnias, você tem a força para não recuar, para não regredir. No momento da pancada você reage com força. Eu não estou falando da força de machucar o outro, mas a força de si, aqui dentro. A força aqui interior. Porque tem pessoas que são fortes externamente, mas interior são frágeis. É essa força interior que eu estou falando. Uma pessoa cheia de conflitos, há muito conflito dentro de você, escreva aí no papel. Para quem está chegando agora, eu estou levando as pessoas ao conhecimento de si mesmo. Cheios de conflitos, você é uma pessoa inconstante, que muda de ideia muito fácil, que começa um empreendimento, que começa algo, mas de repente já não tem aquela mesma força para dar continuidade. Você se considera uma pessoa inconstante? Medroso, medrosa. Eu tenho medo. Seja sincero. O medo nos paralisa. O medo dos olhares, o medo dos julgamentos, o medo das críticas. Você se considera uma pessoa medrosa? Esses dias eu conversava com a pessoa da comunidade, eles foram fazer uma evangelização numa casa aí e se depararam com um homem dos 2 metros de altura, e essa pessoa partilhava comigo que ela tinha medo naquele momento de falar qualquer coisa. Ela baixou a cabeça e não sabia como agir. Você se considera uma pessoa medrosa? Anota aí. Ou corajoso? Sem reação ou com reação? Você é uma pessoa que sabe reagir? Porque tem pessoas que, levadas ao confronto, muitas vezes começam a chorar. Não sabem reagir. Mas tem pessoas que já passaram por isso. O temperamento é uma coisa. Agora, a forma de reagir é outra. Eu sei reagir mesmo o meu corpo expressando lágrimas. Eu sei falar aquilo que está no meu coração, sem gritaria, sem zombaria, aquilo que está no meu coração. Quem é você, meu irmão? Você é uma pessoa que sabe reagir ou não sabe? Porque é importante você transmitir aquilo que você está sentindo, com calma, que a pessoa entenda. Isso já é um passo muito grande. Você se considera uma pessoa meiga, afetuosa, você sabe transmitir através de afetos, Isso é graça, isso é equilíbrio. Ou você é uma pessoa combativa, entende? Que só sabe dar pancada. Mas há também um combativo que já colocou em equilíbrio isso. E agora está buscando o afeto, porque o afetuoso, ele vai ter a ausência do combate. O amor, o carinho, o elogio, o abraço, isso sacia essa pessoa de uma tal forma. Agora o combativo, ele precisa de resultados, ele precisa de metas, o afetuoso tem que trazer isso para ele. O combativo tem que trazer o afeto para ele. As duas coisas caminhar junto, o equilíbrio nessas duas. Mas eu estou te levando ao confronto. Quem você é? Você é combativo ou você é afetuoso? Melancólico, melancólica. Você se considera uma pessoa melancólica? Falso. Falsa. Na hora que é necessário você falar a verdade. Olhar nos olhos da pessoa e falar aquilo que você sente. Mesmo que aquilo que você sente é algo duro. É algo que vai magoar aquela pessoa. Mas eu não estou falando aqui de uma crítica destrutiva. Mas a coragem de falar, de ser verdadeiro.
e trazer para a edificação daquela pessoa. Ó, isso que você faz, ó, você pode melhorar nisso. Porque a pessoa falsa é aquela que gosta de falar nas costas. E quando tá na frente da pessoa não tem essa coragem, essa audácia de se enfrentar. Nós fomos criados para ser falsos, meu irmão. Quantas vezes o teu pai, tua mãe, quando atendia o telefone, dizia: diga que eu não tô, diga que eu... Isso já vem da nossa criação, vê a falsidade. Ah, fala que fulano tá lá batendo, né, não vai atender. E tantas outras coisas que vão sendo enraizados em nós. E Jesus Cristo nos leva ao confronto de ser verdadeiros. Uma das palavras que mexem comigo é a conversa de Jesus com Pilatos. Isso está lá no final de João 18, João 19. O título é isso, o diálogo de Jesus com Pilatos. Jesus não tenta convencer Pilatos de nada. Adão e Eva, aqui nessa palavra que eu estou meditando, eles caíram porque eles tentaram convencer a serpente de algo. A verdade é a verdade, meu irmão. Se você aceita ou não, né? Não sou eu que vai te convencer. João 16:8 diz assim: o Espírito é que convence a respeito do pecado, justiça e juízo. É o Espírito que vai convencer. Quando eu tento argumentar, falar, convencer a pessoa de algo, meu irmão, é o Espírito que vai convencer. A verdade é essa. Jesus, ele não desceu ali, ele não tentou nesse diálogo. Pilatos falava, perguntou: és o rei dos judeus? Ele falava: sim, eu sou. E ponto final. Tu és isso? Sim. E acabava. O problema é quando eu quero convencer, quando eu quero argumentar, não. E aí eu caio. Você se considera uma pessoa falsa ou verdadeira? Desculpa. Falso ou verdadeiro? Sincero? Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa orgulhosa? Vaidoso? Vaidoso, eu tenho que, me emperequetar todo. Uma pessoa cheia de vaidades, cheia de alegorias, cheia de máscaras. A vaidade é diferente do cuidado de si mesma. Principalmente as mulheres. Claro que a mulher tem que se cuidar. Mas a vaidade... Quantas mulheres são belas por ter só o simples ali? Porque a beleza é o reflexo de uma alma satisfeita. Não é excesso de alegoria. Perceba que quantas mulheres belas que não precisam de tantas, né, de um batom vermelhão. Vou dar um exemplo disso para chamar a atenção, mas ali com a modéstia, com o pudor ali, refletem uma beleza. Você se considera mulher, uma mulher vaidosa? Se considera, peça para Deus essa graça do equilíbrio, né? Que Deus te ensine a ser uma mulher bela. Né? Os homens, hoje, o que está acontecendo com os homens? Meu Deus, misericórdia. O que está acontecendo com a masculinidade? O homem está... A beleza do homem é ser homem. Né? Quando o homem começa com essa questão, alisamento no cabelo e não sei o que lá, aí, meu Deus, misericórdia, o que está acontecendo com os homens? O quanto está se perdendo a masculinidade, essas calças grudadas, essas roupas coladas dos homens. As roupas das mulheres são usadas nos homens e as roupas dos homens estão sendo usadas nas mulheres. Olha a bagunça que nós estamos entrando. A mulher é bela por ser mulher, por ser feminina. O homem é belo por ser homem, por ser masculino. Sou uma pessoa desapegada ou uma pessoa apegada? O que é isso? O desapego. O apego é tudo aquilo que eu coloco num pedestal. Se tem algo, né, que, nossa, se a pessoa pedir para emprestar isso, eu não consigo emprestar, porque eu sou muito apegado. Você está fazendo desta situação, deste objeto, o teu Deus. Isso pode ser um homem, isso pode ser um filho. Quantas pessoas colocam os filhos num pedestal? Né, meu irmão, né, Deus deu e Deus vai tirar. Né? Se você se considera apegado demais, peça para Deus essa cura. Né? Isso é uma doença. Né? Nossa, um homem que ele tem um final de semana para ficar com a família, ele fica das 8 da manhã às 8 da noite lavando o carro, limpando o carro, fazendo não sei o que.
Apego. Aquilo lá está dominando o coração dele. Você se considera uma pessoa... E o desapego faz de nós pessoas livres. Quanto mais desapegado, mais livre nós somos, porque nós não vamos poder levar nada. Quando nós formos visitados por uma palavrinha chamada morte, nós não vamos levar nada. Isso eu e você vamos passar, meu irmão. Por isso peça a Deus essa graça de ser livre, desapegado dos bens materiais, desapegado até da própria vontade. Por que sempre a tua vontade tem que prevalecer? Você se considera uma pessoa... O Beato José Alemano vai dizer que há 3 apegos. O primeiro é a própria vontade, o segundo é os laços de sangue e o terceiro é os bens materiais, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas esses 2 eu tenho certeza. Aos laços de sangue e a própria vontade. Creio que é aos bens materiais. Você se considera uma pessoa apegada? Sim ou não? Anota aí se você é. Ciumento? Ah, você se considera uma pessoa ciumenta? Ciumento, isso é um desequilíbrio. Você precisa de cura, porque o ciúmes não é de Deus. O ciúmes é uma carência que eu carrego de mim mesmo. Há marcas que te faz ser ciumento. O ciumento exige algo das pessoas que ninguém pode dar. Por isso que ele está sempre insatisfeito. Anota aí, se você se considera. Quem é você? É o tema dessa live, dessa pregação. Quem é você? Se descubra. Peça a Deus essa graça. Preciso de ajuda? Sou uma pessoa bajulador. O que é o bajulador? O bajulador é aquele que, né, quando se depara com pessoas de cargo, seja um patrão, seja um padre, seja um coordenador, seja um formador, um fundador, seja o que for, alguém que tenha uma autoridade aí humana, precisa ficar bajulando. Como se você se depara quando vê uma pessoa de posses maior? Você trata diferente ou trata da mesma maneira? Como você trata o pobre? Como você trata o mendigo? Aquele que não pode te dar nada? Gosto de ser o centro das atenções? Por quê? É uma pergunta. O que faltou? O que faltou? Faltou algo na tua história? Um amor de mãe, um amor de pai, um brinquedo, um carinho. O que faltou a ti? Escreva aí. Por que ajo assim? Por que quando sou confrontado? Por que na hora do estresse eu começo a gritar sem parar? Eu não sei ouvir. Por que eu ajo assim? Anota aí, por que ajo assim? Sou uma pessoa estressada? Sou uma pessoa irada? Boca suja? Falo muito palavrão? Briguento? Tenho força para fazer o que gosto. Mas o que não gosto? Faço ou não? Como você reage nisso? Aquilo que você gosta, você tem força para fazer. E é assim conosco. Nossa, eu gosto de pregar, então vou preparar a pregação. Mas quando é pedido para eu lavar o salão, para eu limpar as cadeiras, eu fujo, eu corro, eu desvio, eu acho outra coisa para fazer. Na tua realidade de serviço, de funcionário, tenho forças para fazer o que gosto, mas o que não gosto, vazo, saio fora. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, como reajo? E aí, como você reage? Lucinha, Josiane, Daiane, Marilda, Dona Mirlene, Maria Helena, Ione. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, como reajo? Elizabeth, Gabriel, como vocês reagem aí? Como vocês reagem quando as coisas não acontecem do jeito que vocês gostam? Hã? Vou perguntar pro marido, para a esposa. Outra pergunta. Desisto fácil? Falo e depois me arrependo? Você é uma pessoa que fala e depois se arrepende daquilo que fala? Sim ou não? Escreve aí, eu quero saber. Sei pedir perdão quando erro? Sei pedir perdão quando erro? Sim ou não? Você é uma pessoa que sabe pedir perdão quando erra ou
Isso é uma barreira, é um muro do tamanho do céu que se levanta, do tamanho da Torre de Babel. Eu não sei pedir perdão, Guilherme. Eita, o fruto disso é o fruto do orgulhoso. O orgulhoso não consegue pedir perdão. Agora, vai mudar. Sei dar o perdão quando erram comigo? Sim, a Érica respondeu. Glória a Deus. Sei dar o perdão quando erram comigo é mais fácil, né? Quando a pessoa chega e pede o perdão, eu dizer eu te perdoo. Mas quando é o contrário, quando é você que erra, você sabe dar o perdão? A Marilda disse que sim, hein? Quando eu errar com você eu vou querer, hein, Marilda, Érica, receber de vocês o perdão. Agora, outra pergunta. O que posso fazer para melhorar meu relacionamento com os meus próximos? Com aqueles que estão na minha casa, o que você pode fazer? O que eu, Guilherme, posso fazer para melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com a Thaís, com o Bento, com o Rafael, com a Tereza? A hora que eles tiram eu do sério. A hora que, né, é exigido algo que eu não tenho. O que posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso contar até 10, posso contar até 20, posso ir correndo pro banheiro, posso fugir, posso, né? O que eu tenho que fazer nessa hora? O que posso fazer para melhorar meu relacionamento com os meus próximos? Anota isso, isso é uma pergunta que vai melhorar o teu convívio dentro de casa, isso vai fazer de você um cristão melhor. Um homem, uma mulher de Deus melhor, porque aqueles da nossa casa, os nossos próximos, exigem de nós. Quando vê a gente saindo para ir para a igreja, quando vê vocês saindo para vir aqui na terça-feira na Filhas de Maria, o maridão quer ver uma mudança, mulherada. Quer ver uma mudança dentro de casa, quer sim. E esse é o maior testemunho que pode ser dado dentro de casa, porque ali eles estão vendo. Agora, há uma afirmação que isso daqui é uma afirmação minha. Se você tem o direito de concordar ou não. Os defeitos que me irritam nas pessoas são os teus defeitos. São os meus defeitos. Os defeitos que me irritam nas pessoas são os meus defeitos. E aí? Quais são os defeitos que você vê nos teus vizinhos? Naquela pessoa que chega aqui e começa a... Quais são os defeitos que te irritam? São os teus defeitos? Nossa, mas aquela pessoa é muito crítica. Nossa, mas para aquela pessoa nada tá bom. Nossa, aquela mulher, eu vou correr porque ela não para de falar. E aí? Os defeitos que me irritam nas pessoas são meus defeitos. E a última pergunta. Preciso provar algo para alguém? Você precisa provar algo para alguém ainda? Jesus não precisou provar algo para ninguém. Por isso que nesse confronto com Pilatos, ele só respondia o necessário. Eu tô sem celular aqui, tô esperando o sino bater, que é o sino do meio-dia. Não bateu ainda para encerrar. O pessoal, eu tô escutando lá na capela, já rezando o terço da providência. Então eu encerro essa live, né, com essa pergunta. Preciso provar algo para alguém? Se você precisa, meu irmão, peça para Deus essa graça, porque você só precisa provar algo para Deus. Gálatas 1:10 vai dizer se... Vou pegar essa palavra para concluir, né, que fique guardado aí no teu coração, que ele diz assim, ó, se é para agradar aos homens, né, você não pode ser chamado de servo de Deus. Mas se é para... Aqui, achei. Vou ler, porque é muito bonito. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? É uma pergunta. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o favor de Deus? Por acaso tenho interesse a agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. A consequência de agradar a Deus é agradar os homens, pode ter certeza. Mas a consequência de agradar os homens nem sempre é agradar a Deus. Deus abençoe, salve Maria Santíssima. Se você gostou, se Deus falou com você através dessa live, que você possa marcar o maior número de pessoas e compartilhar. Vai estar salvo no YouTube essa live. Daqui a pouco eu vou estar, né, postando lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. É Comum RFA, Comunidade RFA no YouTube. Vão estar todas lá as nossas lives que nós estamos fazendo.
Se você quiser, né, depois, né, lembrar e procurar, vai estar lá. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima. Hoje é terça-feira, dia de Filha de Maria, às 20 horas, aqui na comunidade. Sexta-feira nós vamos ter aqui na comunidade a presença do Farias. Farias que vai estar pregando para nós na sexta, né? Daqui a pouco vai ter um cartaz rolando. E domingo é a nossa festa do pastel, né? Se você já fez a sua doação para que a gente possa comprar nossos paramentos litúrgicos, se ainda não fez, traga. Ou venha participar domingo aqui que você vai estar colaborando para que a gente possa estar adquirindo, né, a lâmpada sagrada, o ostensório, a teca, tudo aquilo que envolve o Santíssimo. Por graça e misericórdia de Deus, nós já recebemos a doação do Antônio, dos irmãos Garcias. Deus abençoe o irmão Antônio da Madeireira, não é Madeireira não, eles fazem móveis planejados ali perto do Cefete. Deus abençoe por essa doação, ficou lindo o nosso sacrário. Já levei ali agora no tapeceiro para ele estofar por dentro, para ficar bem belo, para a gente receber o Santíssimo Sacramento do altar. Domingo, por favor, quem pegou aí os pastéis, nos ajude a vender. Quem não pegou ainda tem aqui na comunidade. E o pessoal tá ganhando bastante brinde para a gente fazer os binguinhos aqui. Tá chegando bastante coisas bonitas, belas, e vão ser sorteados aqui. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.